primeiro vídeo que eu trago aqui para o YouTube. E eu decidi vir aqui compartilhar com vocês a respeito da minha experiência com o visto americano, porque eu sei que é um tema bem relevante, eu sei que tem muitas pessoas também que têm bastante dúvidas, né? Assim como eu, tive bastante dificuldade para compilar, na verdade, as informações, porque tem informações diversas sobre esse tema. Então eu resolvi trazer o meu relato porque talvez a minha experiência pode contribuir aí com alguém que esteja passando pelo mesmo processo. Então antes de começar, eu vou mostrar para vocês que eu estou aqui com o meu passaporte em mãos e obviamente que eu vou esconder, né, algumas informações, mas eu estou aqui com o meu visto em mãos bem bonitinho. Então, como é que surgiu essa história na minha vida? No ano passado, eu estava numa conversa com os meus amigos e a gente sempre teve o desejo de fazer uma viagem para o exterior juntos, né? Nós três juntos. E a gente já viajou aqui para alguns lugares do Brasil, mas uma viagem para fora a gente até então nunca tinha feito. A gente estava conversando a respeito de qual país que se encaixaria ali para os três e nós chegamos num princípio de conclusão de que o México seria um lugar ideal para a gente poder passar ali um tempo, uma semana e 10 dias, numa viagem internacional, né? E quando a gente pesquisou a respeito desse assunto, o México já tinha feito a alteração de solicitação de visto para imigrante, porque até então não tinha essa exigência, né? Então, quando a gente pesquisou a respeito do assunto, eles tinham já essa nova regra imposta, só que tinha uma observação, né? Para quem tivesse o visto americano, não teria essa necessidade de tirar o visto mexicano. Você apenas faz uma aplicação meio que automatizada. Não sei dizer detalhes de como que funciona, mas quando a gente viu essa informação, já deu aquele alert na nossa cabeça, porque até então, nem eu, nem esses meus dois amigos, a gente tinha o visto americano, então a gente viu ali uma oportunidade, né, de ter esse documento em mãos, por uma questão assim de que ele te abre portas, né, ele te dá oportunidades aí, ou certas facilidades para vários países, né? Então a gente colocou esse tema como uma meta em comum, né? Um objetivo em comum, e a gente tinha como meta de, em 2024, os três estarem com o visto americano em mãos, para daí a gente conseguir fazer um planejamento de viagem, ou até mesmo mudar, né? Esse destino que a gente tinha cogitado primeiramente. Então a gente começou a pesquisar sobre esse assunto e aí a gente respeitou também a disponibilidade e a urgência de cada um, né? A gente saberia entre o nosso grupinho ali que 2024, início de 2024 era a meta final. Então, no ano passado, né, no final do ano passado, a minha amiga iniciou o processo dela primeiro. Ela contratou uma agência especializada em vistos e ela pagou as taxas, que depois eu vou comentar um pouquinho mais pra frente, da taxa padrão. E além dessa taxa padrão, ela pagou para essa assessoria R$500 para fazer todo o processo para ela. E o processo dela, eu lembro que foi bem rápido, assim, ela entregou a documentação e a assessoria ficou responsável ali por fazer o agendamento com a data mais próxima, né, de entrevista. E, dito isso, ela foi direcionada para fazer o visto em Porto Alegre. Então, eu acredito ali que em torno de 25 dias ela conseguiu fazer todo o processo e ela teve o visto dela aprovado. Depois, o meu amigo também deu entrada no processo dele, só que ele decidiu fazer isso de maneira independente. Ele não contratou nenhuma assessoria e quando ele fez o agendamento, a data mais próxima estava para o consulado do Rio de Janeiro.
Então ele foi até o Rio de Janeiro, fez todo o processo lá também e também teve o visto aprovado. E eu dei entrada no meu processo no dia 15 de dezembro de 2023 e resolvi também fazer de maneira independente, sem assessoria, apenas utilizando algumas informações que eu pesquisei na internet e utilizei como base também o vídeo explicativo do canal Voe com a Thali, onde eu vou deixar aqui em algum campo aqui do vídeo o link para que vocês tenham acesso, onde ela mostra ali o passo a passo de como que você faz o preenchimento do formulário. E ela comenta também sobre a documentação. Então eu segui esses passos e dei entrada no meu processo também sozinha, né? Só que aconteceu o seguinte, quando eu fiz todo o meu preenchimento do processo, quando eu fui fazer a parte do agendamento, como meu amigo tinha conseguido uma vaga próxima para o Rio de Janeiro, eu apliquei também para o consulado do Rio de Janeiro. Só que no momento do agendamento oficial, quando eu fui olhar a data mais próxima para o Rio de Janeiro estava para março de 2024. Só que essa data para mim não serviria, porque eu já tenho alguns compromissos, né? E eu precisava de uma data antes. E aí, quando eu entrei lá no site, apareceu, né, as opções, tinha a opção de São Paulo, para o dia 2 de janeiro de 2024. Só que pesquisando, eu vi que quando você aplica para um determinado consulado, você tem que continuar o seu processo naquele consulado. Ou seja, como eu apliquei para o Rio de Janeiro, eu não poderia simplesmente utilizar o mesmo código ali que saiu para mim para poder fazer a aplicação para São Paulo. Eu teria que fazer o processo tudo de novo. Então eu decidi fazer todo o processo novamente, porque eu não tinha concluído, né? Não tinha feito a parte de pagamento ainda. Então eu decidi fazer novamente todo o processo. Então eu meio que cancelei aquele formulário que eu tinha feito. Na verdade ele não cancela, você faz um outro, só muda a cidade lá dentro do site, né? E eu fiz essa mudança. Quando eu fiz essa mudança, como eu ainda não tinha feito pagamento, o site mesmo, ele já puxou algumas informações que eu já tinha preenchido. Então, por um lado foi bom, porque eu já tinha colocado bastante informação ali, mas aí eu reli tudo aquilo que eu já tinha colocado e aquilo que acabou se perdendo com esse novo formulário, eu fui lá e preenchi novamente. Aí fiz todo o preenchimento, segui todo o passo a passo de acordo com, né, as dicas desse vídeo que eu citei para vocês. E aí no final, né, quando eu fiz a parte do pagamento, que eu concluí o relatório, aí apareceu para mim a opção de fazer o agendamento para São Paulo, só que a data já tinha mudado. O dia 2 de janeiro, que estava disponível, né, na primeira vez que eu olhei, ele já não existia mais. Então, a data disponível para ir no CASV em São Paulo estava para o dia 11 de janeiro. Mesmo assim, né, eu já acabei aceitando, né, aquela data que o site me trouxe e resolvi me firmar nessa data para não mudar mais e não correr o risco de ter um prazo mais longo. Então, o que apareceu para mim nesse momento do agendamento? Eu sei que nas outras cidades, pelas experiências que os meus amigos tiveram, a minha amiga ela conseguiu fazer tudo no mesmo dia, lá em Porto Alegre, e o meu amigo ele fez em dias alternados, porém nos dias seguidos. Ele foi, no caso, num dia, e no outro dia ele já fez a entrevista. Eu, como fiz em São Paulo, as datas elas estavam muito espaçadas. Então eu fui até o CASV no dia 11 de janeiro e a minha entrevista ela ficou agendada para o dia 17 de janeiro, ou seja, na semana seguinte. Eu moro em Curitiba, então quando eu me firmei nessas datas, eu rapidamente já comecei a fazer o planejamento da viagem, porque
eu precisava, né, fazer todo a parte de agendamento de estadia, ver aonde que eu iria ficar. Eu, apesar de eu ser paulista e morar em Curitiba, tem muitos lugares de São Paulo que eu não conheço. Então, eu tive que fazer esse planejamento muito rápido, coordenar, né, essa minha ida junto com o meu gestor. Eu trabalho home office, mas eu tive, né, que deixar um pré-aviso porque essas coisas muitas vezes você precisa ficar offline, né? E no meu caso, eu precisei ficar offline ali por um período de quase 2 dias. Então, eu me planejei, aluguei um Airbnb em São Paulo e viajei para São Paulo, né? Fiz uma viagem de ônibus mesmo, peguei uma passagem super barata pela ClickBus. Se eu não me engano, eu paguei R$ 60 na ida e 65 na volta. Foi mais ou menos essa média de passagem. E a minha estadia em São Paulo, eu decidi ficar num apartamento, né, no Airbnb, porque como eu estava trabalhando, teria que ser um lugar assim mais tranquilo. E aí eu consegui passar todo esse período lá por R$ 700. Se eu não estou equivocada, mas eu vou colocar o link aqui para vocês terem acesso aí também, né? Para vocês terem uma opção. Então, esses foram os custos iniciais, né? Para ir até São Paulo e fazer essa parte do visto. Lembrando que quando você faz o agendamento, né? Quando você dá a entrada, você só conclui ele a partir do momento que você faz o pagamento, né? Aquela data que você selecionou, ela só fica reservada para você quando você faz o pagamento. Então, o pagamento do visto, ele é à vista, não tem como parcelar. Eu fiz o meu cartão de crédito internacional, porque ele é cobrado em dólar. Então, o meu custo inicial ficou em R$ 943, já convertidos para o visto, e eu paguei mais uma taxa de R$ 65 para que, caso ele fosse aprovado, eles me mandassem o documento em casa. Se você mora, né, na cidade onde tem o consulado, você tem essa opção de você mesmo ir lá e retirar. Mas como eu não moro, eu paguei a taxinha. Então, eu viajei no dia 11 de janeiro, né, no período da manhã. Eu cheguei em São Paulo, já tinha tudo certinho, né, a questão do apartamento. E a minha ida ao CASV, ela estava agendada para o dia 12, às 2h45 da tarde. Aonde eu fiquei em São Paulo era de fácil acesso em relação a metrô, transporte público. Então, nesse dia eu decidi ir de metrô mesmo. Peguei o metrô e no primeiro dia você só precisa levar o seu passaporte, a sua comprovação ali da DS, né, que você fez o teu formulário. E eu levei também uma foto 3x4 impressa que eu já tinha. Porém, essa foto, ela só é necessária, pelo menos em São Paulo, caso o sistema deles esteja fora do ar e não tenha como eles tirarem essa foto. Mas, como no dia que eu fui estava tudo funcionando normalmente, eles mesmo tiraram a foto lá na hora. Então, esse processo ele foi bem rápido, tá? Eu cheguei lá no CASV um pouco antes ali das 2 horas, lembrando que o meu horário era 2h45. E assim que eu cheguei, eu falei pro atendente o horário que eu tinha de agendamento e ele prontamente já deixou eu entrar. Então, eu não levei nada comigo de celular, já para poder adiantar o processo, porque eles não deixam você entrar com o celular. Até deixam, na verdade, mas ele tem que estar desligado. E eu acabei não levando. E foi, assim, um processo bem rápido, tá? Eu entrei, já fui direcionada para uma fila, tinha já vários guichês ali atendendo. E aí, quando eu fui chamada, né, eles te chamam assim de maneira aleatória, você vai pro guichê 4, 5, 6, eles mesmos vão direcionando ali. E aí eu sentei, apresentei os documentos e a menina que me atendeu, ela apenas perguntou meu nome, minha data de nascimento
e confirmou, né, através do BDS que eu tinha levado impressa, que eu realmente tinha feito essa solicitação, e ela tirou a foto ali mesmo. E ali eu já saí e já fui embora. Então essa parte da foto e da digital, né, esqueci de comentar que eles coletam a sua digital, ela é super rápida, não tem segredo nenhum, não precisa levar aquele 1 milhão de documentos, porque eles não vão te solicitar nessa etapa do processo. Então, quando eu fui me despedir dela, ela já tinha comentado também a minha data, que ela viu no sistema, né? Ela falou, Aline, sua entrevista está agendada para o dia 17, às 7 horas da manhã, lá no consulado. Beleza. Peguei minhas coisas, fui embora, e aí passei, né, todos esses dias ali em São Paulo, aguardando chegar o grande dia, que era o dia 17. Então, como eu tenho essa flexibilidade de trabalhar home office, eu acabei aproveitando, consegui aproveitar um pouco ali da cidade, né? Conhecer algumas partes que eu não conhecia, participei de uma corrida de rua também, para essa corredora, então aproveitei esse tempo, né, que eu estava ali, para poder me distrair também um pouco, para não ficar nessa ansiedade. Então, isso é um ponto que eu acho que é muito importante comentar, que, gente, a partir do momento que você já tá lá na cidade onde você vai fazer o teu processo, você tem que tentar manter a calma, né? Se você tem a certeza de que o teu perfil é um perfil bom, né, para que seja aprovado, tentar se distrair um pouquinho ali para não ficar tão nervoso e tão ansioso. Dito isso, passaram-se ali os dias, né? Eu consegui trabalhar, fazer todas as minhas coisas. E aí chegou o grande dia, que era o dia 17. Então, no dia 17, eu tinha comprado a passagem de retorno para Curitiba, para 4 horas da tarde, já que a minha entrevista estava agendada para 7 horas da manhã. Então, eu já sabia, né, que talvez poderia demorar, mas eu imaginava que, assim, não ficaria dentro do consulado por tantas horas, assim, né? Eu acreditava que eu não ia ficar até a tarde, né? Então, por isso que eu tinha me planejado para voltar para minha cidade à tarde, né? Pegar o ônibus para retornar à tarde. E para não correr o risco de nenhum atraso, nem nada, eu saí do apartamento de onde eu estava através do aplicativo, né? Solicitei um carro pelo aplicativo e saí de lá umas 5h30 da manhã, porque eu me hospedei um pouquinho longe do consulado, porque ali próximo do consulado em São Paulo tem várias opções de estadias, mas elas estavam bem mais caras. Então, eu decidi ficar um pouco mais distante, pagar um pouco mais barato, já que os custos, né, do visto eles também são bem consideráveis. Então, eu saí do apartamento às 5h30 da manhã e cheguei ali no consulado por volta das 6h15 da manhã, né? E aí, quando eu cheguei, já tinha uma fila, assim, gigante. Já tinham várias pessoas. E aí eu comecei a prestar atenção no que elas estavam falando e deu a entender que tinham pessoas com entrevistas agendadas às 7 da manhã e às 7h30 da manhã também naquela mesma fila, né? E ali na frente existem várias pessoas que ficam oferecendo para você alugar um armário para você guardar ali as suas coisas, porque dentro do consulado você não pode levar absolutamente nada, né? Celular, relógio, eles pedem para que você leve apenas os documentos. E só um adendo que eu acabei esquecendo de comentar, mas a minha mãe acabou viajando comigo, né? Minha mãe é aposentada, então ela foi nessa viagem comigo. E aí, nesse dia do consulado, como a gente já ia retornar para casa, na frente ali do consulado tem uma padaria, uma espécie de panificadora, uma lanchonete, melhor dizendo. Uma lanchonete ali na frente do consulado. E a minha mãe ficou ali sentadinha com todas as nossas coisas, as nossas malas. Então não precisei alugar nada, mas aí a gente acabou, claro, obviamente, consumindo alguma coisa ali
naquela lanchonete, né? E aí eu fiquei ali na fila, aguardando chegar. Eu já tinha entregado meu relógio com a minha mãe, então eu já não tinha mais nenhuma noção de tempo. E logo na minha frente tinha um menino que a gente começou a conversar, ele mora ali em São Paulo, aí a gente começou a trocar uma ideia ali de quais eram os nossos objetivos em relação ao visto e tal. E aí a gente começou a prestar atenção no movimento, né? Aquela fila ela começou a andar e os rapazes que ficam ali beirando, né, oferecendo serviço, eles mesmos meio que ajudam o pessoal ali do consulado gritando, pessoal, das 7 horas, passa uma fila aqui. E aí foi basicamente isso, porque a gente tava esperando, né, que aparecesse alguém oficial ali na fila chamando, mas não aconteceu isso. Foi o pessoal mesmo que trabalha ali aos arredores. E a gente foi acompanhando o movimento. Aí, quando a gente chegou ali no portão, a moça, ela pegou ali o nosso passaporte e ela, não sei o que ela olhou direito, porque foi muito rápido, mas basicamente ela conseguia identificar ali que a gente estava entrando dentro do consulado dentro do horário correto, né? E aí a gente passou ali por várias filas, por várias triagens, pelo check-in ali, como se fosse o aeroporto, né, que você passa pelo detector de metais. E eu tava em mãos somente com o meu passaporte e com os documentos que eu tinha levado. E o que eu levei de documentação? Eu levei tudo aquilo que comprova que eu tenho vínculo aqui no Brasil, e que eu não tenho desejo de ir para os Estados Unidos e viver lá para sempre ou tentar algo ilegal, né? Então eu categorizei todos os meus documentos dentro de uma pastinha branca transparente e ali eu coloquei coisas pessoais relacionadas ao estudo, a trabalho, impostos. Então eu levei absolutamente tudo, gente, carteira de trabalho, título de eleitor, todos os documentos, certidão de nascimento, carteira de motorista, RG, CPF, pagamentos de impostos, comprovantes de escrituras de casa, documentos de carro, levei absolutamente tudo. Porque caso eles te perguntem algo e eles questionem se você tem esse comprovante, né, se aquilo que você está falando é verdadeiro, você tem ali na tua mão. Então, o meu conselho é leve tudo que vocês tiverem e de maneira organizada, para que você demonstre que você tem conhecimento daquilo que você está falando e também que você demonstre que você é organizado, né? Caso eles te peçam alguma coisa, você entrega ali prontamente. Então, quando chegou ali no meu momento da entrevista, eu tava ali na fila e aí eu fui direcionada para o guichê de número 4. E esse guichê de número 4, ele fica bem próximo ali à saída. E aí você vê as pessoas que terminaram as entrevistas, elas passam na sua frente, né? Se você tá ali aguardando. Então eu vi ali várias pessoas com o famoso papel cor-de-rosa, que significa a reprovação, né? Mas ali no meu momento ali que eu tava aguardando, muitas pessoas falam que você consegue escutar, né, a entrevista das pessoas, porque realmente é um guichê, né, tipo de rodoviária, então o que a pessoa tá falando você realmente consegue escutar, mas eu tentei, assim, focar em mim, não escutar as conversas em paralelo pra tentar ficar calma e não demonstrar, né, que eu tava nervosa, que eu tava um pouco ansiosa, porque isso é algo natural, né. E aí quando a cônsul, né, foi uma mulher que me entrevistou, ela me chamou, aí eu entreguei o passaporte pra ela e fiquei ali, né, segurando os meus documentos e prestando atenção no que ela iria me perguntar. Então a primeira pergunta que ela me fez foi: você já foi para os Estados Unidos? Eu respondi: não, nunca fui para os Estados Unidos. Aí ela me perguntou: o que você faz aqui no Brasil? Aí eu comentei a minha profissão, falei a empresa que eu trabalho e quanto tempo eu estava nessa empresa.
Daí ela fez algumas anotações ali no computador e depois ela perguntou: você já viajou pra fora? Eu falei: sim, já viajei pra fora, já viajei pro Chile, pra Argentina, Paraguai, Uruguai, Peru e Panamá. Aí ela fez mais algumas anotações ali e aí ela pegou e perguntou: você conhece alguém nos Estados Unidos? Eu falei: não, não conheço ninguém nos Estados Unidos. E aí ela, tudo que você fala, gente, eles anotam. Eu não sei quais são esse tipo de anotações, né? Mas tudo que você responde, eles vão anotando. Aí depois ela me perguntou: você se formou aqui no Brasil? Eu falei: sim, me formei aqui no Brasil. Fiz graduação, fiz pós-graduação. E aí ela perguntou: você fez particular ou pública? Aí eu respondi: fiz faculdade particular. Aí ela anotou, né? Fez mais algumas anotações. Olhou pra mim e falou: parabéns, o seu visto foi aprovado. Gente, aquilo me deu uma felicidade tão grande, porque eu tinha mais ou menos uma certeza, uma segurança de que o visto seria aprovado, mas sempre tem aquele 1%, né? Então ela me pegou meu passaporte, colocou dentro de uma caixinha e me entregou um papelzinho branco. E ela falou assim: o seu visto foi aprovado e aqui estão as informações de como que você vai receber o seu passaporte. E aí eu saí de lá assim toda feliz e contente, né? Fui encontrar ali com a minha mãe e ficamos bem felizes ali com o resultado. Então a minha experiência foi basicamente isso, gente. Eu acredito, levando em consideração o que eu passei e que os meus amigos também passaram, que o que fizeram a gente ter o visto aprovado foram realmente os vínculos que a gente tem aqui, né? Vínculos de trabalho, família, a gente tem tudo aqui. E acho que um ponto também importante é em relação às viagens que a gente fez, né? Tanto eu quanto esses meus amigos, a gente tem no nosso currículo aí algumas viagens internacionais que foram realizadas assim anos muito antes da gente dar a entrada, porque eu vi alguns relatos também de que pessoas às vezes fazem viagens para países próximos assim com um pouco antes de dar a entrada no visto para tentar mostrar que já viajaram para fora. E a gente não sabe quais os critérios, né, que eles utilizam para aprovação e reprovação, mas eu acredito sim que essa questão de perfil e de histórico que você tenha, né, de tudo, de salário, de vínculos, tudo que foi a minha experiência com o visto americano. O meu processo no todo ele durou 48 dias, então recapitulando, eu dei entrada no meu visto no dia 15 de dezembro, ficou agendado no caso no dia 11 de janeiro, eu fui fazer a entrevista no dia 17 de janeiro e aí eu recebi o meu visto em casa no dia 2 de fevereiro de 2024. Então eu fiquei bem feliz, né, por ter conseguido esse resultado positivo, digamos. E o que eu cheguei, assim, de conclusão, né, o que eu tirei de conclusão de tudo isso, o que as pessoas comentam, né, que é o vínculo no Brasil que vai te dar pontos ali para que você consiga essa aprovação, no meu ver, é realmente isso, sabe? Porque visto que eu tive aprovação e os meus amigos, que a gente tem mais ou menos o mesmo perfil, assim, e eles fizeram o processo deles em cidades diferentes e também tiveram aprovação, o vínculo no Brasil foi o que contribuiu para que esse resultado fosse positivo. Porque a gente tem um histórico aqui, né? A gente tem a nossa formação, nossa família, as coisas que a gente conseguiu, né, construir aqui. E isso foi o que comprovou para eles que o nosso desejo é apenas ter visto americano para passear e retornar para casa. Então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo sirva de exemplo para vocês. Se vocês tiverem dúvida, podem escrever aqui nos comentários, podem me mandar ali no Instagram também, que eu vou estar respondendo a vocês, tá bom? Um beijo e tchau!